Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de revisão. Hoje vamos ver o pensamento ainda lá que nós trabalhamos na nossa última aula. Vamos ver o que nós preparamos para vocês hoje. Olha só, vamos trabalhar sobre a filosofia pré-socrática. Dar uma breve revisão sobre quem foram os pré-socráticos, o que eles pensaram e vamos começar a adentrar no pensamento deles, ok? Vamos lá então? Olha só, primeiramente vimos os períodos da história da filosofia grega, que são 4 períodos: filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Assim como a história, a filosofia ela se divide em 4 períodos, só que esses 4 períodos da filosofia não seguem as mesmas datas cronológicas que as datas que a gente estuda lá em história, certo? Então vamos ver mais ou menos algumas dessas situações. Olha só, a filosofia antiga, ela vai do século 7 a.C. até o século 6 depois de Cristo. É um longo período. E a filosofia antiga, ela vai se dividir em 4 momentos, que são os seguintes. Olha só, a filosofia antiga, ela é dividida, a história da filosofia, ela é dividida em 4 momentos. E a filosofia antiga, que é o primeiro momento, ela também tem as suas subdivisões. Vamos então ver quais são elas? Período pré-socrático ou cosmológico. Inicia ali por volta, finalzinho do século 7 a.C. e vai até o século 5. Como foi visto durante a aula, pré-socrático é aquele período que veio antes do filósofo Sócrates. Sócrates é ali do século 5. Então os pré-socráticos são mais ou menos 2 séculos antes, do final do século 7 até o finalzinho ali do século 5. Vamos lá então? O outro período visto por nós foi o período socrático, que corresponde ao período em que Sócrates viveu, ou também antropológico. Esse período socrático, ele corresponde ao estudo do homem na sociedade. Já o período sistemático, que vai do século 4 a.C. ao século 3, ele vai organizar todos os escritos que foram ali do período pré-socrático e do período socrático. Então ele vai dar uma organizada nos escritos para determinar quais correspondem, por exemplo, vamos pensar ali em Platão e Aristóteles. Quais são os escritos de ética, de estética, de filosofia da ciência? Então, esses filósofos deixaram vários escritos, mas nenhum deles estavam separados. Então, o período sistemático ele fez essa, não digo, ia falar modificação, mas não é exatamente isso. Ele fez esse estudo para organizar as coisas, os escritos filosóficos. E por fim, o último período, vamos ver lá, que é o período helenístico ou greco-romano, que vai do século 3 a.C. até o século 6 depois de Cristo. E olha só, todos esses períodos nós vamos trabalhar agora nessa unidade 2, ok? Vamos lá então? A físis e a causalidade, o elemento primordial. A fase inaugural da filosofia grega é conhecida como período pré-socrático. Dentre os objetivos dos primeiros filósofos, destaca-se a construção de uma cosmologia que substituísse a antiga cosmogonia. A cosmogonia, como vimos, é a explicação mitológica e a cosmologia é a explicação racional sobre a origem do universo. Assim, sob a multiplicidade das coisas, eles buscam a identidade, ou seja, a arqué. Diante disso, existe uma ruptura entre mito e filosofia, porque o mito é uma narrativa cujo conteúdo não se questiona, é um conteúdo fantasioso, enquanto a filosofia problematiza e convida à discussão. Os principais filósofos pré-socráticos:
todos eles buscam a arqué. A arqué é aquilo comum entre todos, ou seja, eles buscam a origem das coisas. Tudo aquilo que existe surgiu a partir de quê? Para eles existe um princípio. Para Tales, o princípio de tudo seria a água. Anaximandro ele diz que o princípio que dá origem a tudo seria o apeiron. Anaxímenes fala que seria o ar. Heráclito, para ele seria o devir, o movimento que lhe apresenta o fogo. Já Parmênides, o ser é, ou seja, apresenta aqui a eternidade. Pessoal, agora vocês vão para a atividade de sala e daqui a pouco a gente retorna para a nossa correção, ok? E então, conseguiram responder aquilo que foi proposto para vocês? Será que vocês acertaram? Eu espero que sim. Estou contando com isso. Vamos verificar então qual foi a primeira questão que a gente preparou para vocês? Vamos lá então para o nosso Tira Dúvidas. Dentre o objetivo dos primeiros filósofos, ou seja, os pré-socráticos, destaca-se a construção de uma cosmologia, explicação racional e sistemática das características do universo. Então aqui, diferentemente da cosmogonia, que é uma explicação mitológica sobre a origem do universo, a cosmologia é uma explicação racional sobre a origem do universo e as transformações que ocorrem na natureza. Então a gente parte desse princípio do estudo cosmológico, certo? Vamos dar continuidade? Com base na razão e não na mitologia, os primeiros filósofos gregos tentaram encontrar o princípio substancial ou a substância primeira, a arqué. Eles queriam encontrar, todos os filósofos pré-socráticos, eles partiam de um princípio. Tudo o que existe no universo e o próprio universo, ele tem uma origem. Os gregos eles tinham a seguinte ideia: nada surgiu do nada. O universo não surgiu do nada. Antes do surgimento do universo, antes de tudo aquilo que a gente conhece, deve ter havido algum elemento que esteja presente no universo, na natureza, e eles querem identificar isso. Então, os gregos antigos, eles partiam desse princípio. Tudo aquilo que existe tem um ponto de partida, a arqué. Nada surgiu do nada e nada volta para o nada. Então, antes de tudo existir, devia existir alguma coisa. E então, o que é que existia? Esse é o ponto de partida entre todos os pré-socráticos. Vamos ver então o andar da carruagem? Vamos lá? O princípio substancial, ou substância primeira, é uma forma aportuguesada para se referir à palavra de origem grega. E qual palavra seria essa? Qual é a substância primeira da qual os gregos se referem? Seria a alternativa A, axé? Ou seria B, epoqué? A alternativa C fala que seria gnose. Já a alternativa D fala que seria ânima. Ou seria a alternativa E, arqué? Como é o nome da palavrinha grega que os gregos buscam identificar? Aquilo que deu origem a todas as coisas. Esse é aquilo que a gente quer se referir. Os gregos se referiam ao surgimento do universo, de tudo aquilo que existe. Eles utilizavam uma palavrinha. Que palavrinha é esse? Dentre as alternativas que a gente apresentou para vocês, qual é a que vocês marcaram? Seria A, B, C, D ou E? Vamos lá então para o texto? O princípio substancial ou substância primeira é uma forma aportuguesada para se referir a qual palavra de origem grega?
Então, o princípio substancial para os gregos seriam a alternativa E, gente, a arqué. A arqué é aquilo que dá origem a todas as coisas. Então, os gregos procuravam isso, a arqué, a substância primeira que deu origem a tudo, certo? Vamos então para a segunda questão. Este mundo, olha só, é o mesmo para todos. Nenhum dos deuses ou dos homens o fez, mas foi sempre, e e será um fogo eternamente vivo, que se acende com a medida e se apaga com medida. Então olha só, este mundo que é o mesmo para todos, nenhum dos deuses ou dos homens o fez, ou seja, não foi uma criação dos deuses nem dos homens, mas foi sempre, e será um fogo eternamente vivo, se acende com medida e se apaga com medida. O texto correspondente em questão, ele pertence a qual filósofo pré-socrático? Qual desses filósofos aqui é, de uma certa forma, aquele que discursou esse pensamento? Seria Tales de Mileto? Será que Tales trabalha essa questão do fogo eternamente vivo? Ou seria Anaximandro? A alternativa C fala que seria Anaxímenes. A D já fala que seria Heráclito e a alternativa E fala que seria Parmênides. Vamos então analisar. Tales, o primeiro. Tales se referia a qual era a arqué para Tales? Seria a água. Então, Tales está de fora. Anaximandro. Qual é a arqué para Anaximandro que a gente viu durante a aula? Seria o apeiron, um elemento indeterminado. Então, já descarta Anaximandro aí. E Anaxímenes. Qual a arqué para Anaxímenes? Se lembram? Anaxímenes parte do princípio que seria o ar como a arqué de todas as coisas. Agora temos Heráclito e Parmênides, lembrando que os dois tinham filosofia totalmente oposta. Um parte do princípio do movimento e o outro parte do princípio da eternidade, do estático. Aquilo que não muda. Enquanto um fala tudo flui, tudo está em movimento, nada dura para sempre, o outro fala a questão do imóvel, da permanência, ausência de movimento. Então, diante disso, a resposta correta para o nosso texto seria o filósofo Heráclito. Heráclito que trabalha o conceito do devir, do movimento. Pessoal, fiquem atentos nesses pequenos detalhes, que são eles que fazem a diferença. Porque a filosofia de Heráclito e Parmênides são totalmente opostas. Então, se eu confundir, eu erro totalmente, certo? Heráclito trabalha o movimento, o devir. Parmênides trabalha o ser ou seja, quando ele está se referindo que o ser sempre existiu e sempre existirá, que ele não foi criado e que ele não tem nenhuma origem e nenhum fim, ok? Vamos para a nossa terceira questão, que, como vocês já sabem, é o Se Liga no Enem aí, galera. Essa questão é uma questão que a gente trabalha para vocês já irem se acostumando com a metodologia do Enem, com a estrutura das questões do Enem. Então vamos verificar o que temos hoje no Se Liga no Enem? Vamos lá? Do Enem de 2016, PPL. Essa questão foi do Enem de 2016. O termo PPL é destinado para as pessoas privadas de liberdade. Então são aquelas pessoas que estão presas, mas que elas querem fazer o Enem, que um dia querem cursar a faculdade. Então o PPL, quando vocês virem essas siglas,
pessoas privadas de liberdade. São aquelas pessoas que estão presas, mas que mesmo assim os estados proporcionam a ela o direito de fazerem o Enem. São questões totalmente diferentes dos outros candidatos, mas eles também têm seus direitos. Então vamos lá para essa questão? Olha só, é uma questão longa, mas não muito complexa. Todas as coisas são diferenciações de uma mesma coisa e são a mesma coisa. Olha só, todas as coisas são diferenciações de uma mesma coisa e são a mesma coisa. Isto é evidente, porque se as coisas são agora neste mundo, terra, água, ar e fogo, e as outras coisas que se manifestam neste mundo, se alguma destas coisas fosse diferente de qualquer outra, diferente em sua natureza própria, e se não permanecesse a mesma coisa em suas muitas mudanças e diferenciações, então não poderiam as coisas de nenhuma maneira misturar-se umas às outras, nem fazer bem ou mal umas às outras. Nem a planta poderia brotar da terra, nem um animal ou qualquer outra coisa vir à existência, se todas as coisas não fossem compostas de modo a serem as mesmas. E então, enroladinho essa questão, né? Só que ela é fácil. Pessoal, parece assim que ela está querendo falar sempre a mesma coisa. Mas olha só, quando diz todas as coisas são a mesma coisa, é que tudo tem uma origem, e a origem é a mesma para todos. Por mais que as coisas sejam diferentes, todas têm uma única origem. Então esse é o ponto de partida. Vamos pensar no nosso planeta Terra, o nosso universo. Nós, seres humanos, os animais, as plantas, a natureza, tudo é diferente, mas tudo tem um ponto de partida. Então é isso que o texto se refere. Todas as coisas são diferentes uma das outras. E ao mesmo tempo, todas são a mesma coisa. Por quê? Porque elas têm um ponto de partida. E é esse ponto de partida que o texto se refere. Vamos voltar ao texto. Olha só. Todas as coisas nascem através de diferenciações de uma mesma coisa, ou seja, aqui está o ponto de partida. Ora em uma forma, ora em outra, retomando sempre a mesma coisa. Então temos aqui o pensamento de Diógenes, os filósofos pré-socráticos. O texto descreve argumentos dos primeiros pensadores, os chamados pré-socráticos. Para eles, a principal preocupação filosófica era de ordem A. Seria de ordem política, discutindo as formas de organização da polis ao estabelecer as regras da democracia. B. Seria de ordem ética, desenvolvendo uma filosofia dos valores virtuosos que têm a felicidade como bem maior. Ou seria cosmológica, propondo uma explicação racional do mundo fundamentada nos elementos da natureza. Será que seria uma explicação estética, procurando investigar a aparência dos entes sensíveis? Ou seria hermenêutica, construindo uma explicação unívoca da realidade? Pessoal, muito fácil essa daqui. Cada alternativa ela parte de um princípio: política, ética, cosmológica, estética, hermenêutica. Qual era o ponto de partida dos gregos, se não for a cosmologia? Então a alternativa correta para a nossa questão é, olha só, a cosmologia é o ponto de partida de todos os filósofos pré-socráticos. Descobrir como que se deu a origem do cosmos. Então vamos lá para a nossa quarta questão.
que nós temos para hoje? Considerando o pensamento grego, que transformações representou a passagem da cosmogonia para as explicações cosmológicas? Olha só, considerando o pensamento grego, que transformação representou a passagem da cosmogonia, explicação mitológica para o surgimento do universo, e a cosmologia é a explicação racional para a origem do universo. Então a cosmogonia, como eu já havia citado agora há pouco, buscava a origem divina do cosmo, enquanto a cosmologia estava interessada no princípio que ordena o universo. A cosmogonia é conhecida por meio dos relatos míticos, baseada no sobrenatural, e enquanto a cosmologia é uma explicação sobre o saber produzido por meio de debate e do uso da razão, ou seja, é um saber filosófico. Pessoal, olha só, para a aula de hoje, a gente ainda tem um material complementar para vocês sobre filosofia pré-socrática e a sabedoria da antiguidade grega. E está disponível aqui neste endereço. Então, estudem, pessoal. Continue estudando, que esse é o foco de vocês. Esse é o objetivo. Espero que vocês tenham gostado da aula e até mais. Tchau, tchau.